Não, peraí que está tudo escuro. Alexa, turn on video. Prefiro vermelho. Alexa, turn on video too. Agora sim. Hoje eu quis sair um pouco de casa e falar um pouco sobre os equipamentos que eu levo comigo sempre que eu tô viajando ou simplesmente gravando vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu queria falar o meu discurso de sempre de equipamento não importa, e eu acho que isso é realmente muito importante para você que tá começando a entender que você não precisa começar com o melhor do equipamento do mundo, não existe isso, mas ele tem equipamento, então ele consegue fazer. Porque você nunca fica satisfeito com o que você tem, então você compra uma câmera, você compra uma lente, você compra um microfone, você compra tudo, mas você sempre quer mais. Você quer um gimbal, você quer um microfone novo, você sempre quer tudo. Então não existe essa de o cara tem equipamento pra fazer, então por isso que ele consegue fazer. E isso é algo muito difícil de você entender quando você tá só começando na fotografia. Quando eu tava começando, eu também tinha esses pensamentos de que, poxa, mas eu não faço vídeo porque eu não tenho equipamento, eu preciso de uma câmera, eu preciso de uma lente. Se eu não tivesse equipamento, eu nunca vou conseguir fazer vídeos tão bons. E você só percebe o quanto a câmera faz pouca diferença quando você compra uma câmera boa. Eu não gosto de carregar muitas coisas na minha mochila, só o necessário. Tinha uma época que eu carregava tudo que eu tinha na mala, mas não faz muito sentido, só acabava me atrapalhando. Mesmo não pondo tudo que eu tenho dentro da minha bolsa, isso não significa que tem pouca coisa dentro da mala. E muito menos significa que ela é leve. Há alguns meses eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre meus equipamentos, né, que eu uso para fazer vídeo e tirar foto. Hoje eu quis falar um pouco mais sobre minha organização e como que eu levo tudo em viagens, e mostrar um pouco dos meus equipamentos novos e também fazer um novo vídeo, porque aquele já tá meio antigo e hoje em dia eu já tô bem melhor nisso. E sempre que eu viajo, eu gosto de carregar meu laptop comigo pra eu poder editar foto e começar a fazer edição dos vídeos da viagem e tal. Mas na minha mala de câmera não cabe, não tem espaço para um computador. Então eu sempre tenho que levar alguma outra pasta ou mochila. Isso acaba irritando um pouco na hora de viajar, na hora de tirar as coisas do carro, esse tipo de coisa. Mas nada muito ruim também. Então agora vamos trocar aqui um pouco o set para eu poder mostrar minha mala. Bom, começando aqui em cima, eu tenho o cabo para carregar meu celular e um cabo micro USB, porque é sempre bom ter. A coisa mais importante que eu tenho que vai aqui é a minha câmera, que é a 7S2 com 2470 da Sony f4, mas ela tá me gravando agora, não tem como mostrar. E aqui vai o meu Rode VideoMic Pro Plus, que eu também não tenho como mostrar porque ele tá usando pra me gravar. Depois disso, lente 50mm 1.8. Não tenho nem o que falar dessa lente, muito boa, ela é barata, né? A da Canon é ainda mais barata, mas a da Sony também é um preço aceitável. Então é uma lente pequena, muito boa em baixa luz e dá um desfoque de fundo muito legal, eu gosto de usar essa lente. Tá usando pouco, pretendo usar mais, porque dá uma imagem muito bonita. E aqui uma 70-300mm f4.5 até 5.6. É uma lente, uma série G da Sony, então é uma lente muito boa mesmo. Diferente da Canon, que 70-300 é ruim, né? Então é uma lente que vai me dar um zoom bem legal. É uma tele, né? Isso aqui, se eu quiser aproximar em algum passarinho ou um esquilo, algo do tipo assim, eu acho legal ter ela comigo. Uso pouco também, mas ela tem uma imagem muito legal, deveria usar mais. Bom, se você já acompanha o canal antes de ver esse vídeo, você sabe que eu gosto muito de imagens aéreas. Então, drone DJI Mavic Pro. Opa. Como vocês estão vendo aqui, ele é super portátil, né? Porque ele dobra inteiro. Então ele fica de um tamanho bem pequeno quando você dobra. E por isso que ele é bom pra viajar. A qualidade de vídeo dele é boa. Não é igual de um Phantom e tal, mas segura. Tem 30 minutos de bateria, então é um drone muito bom. Eu acho que o Mavic Air seria melhor, porque ele é menor e a qualidade de vídeo é melhor, mas eu já tenho esse aqui, o Mavic Air tá caro, esse aqui vai ser difícil de vender, então esse aqui tá bom já.
Só pelo fato dele ser pequeno e caber na minha mochila, não ter que ter uma mala, ó, extra, igual tem que ter pro Phantom ou um drone desse tipo, já me faz gostar muito dele. Aí agora vamos para os compartimentozinhos. Aqui 2 baterias essas para o Mavic, um carregador USB portátil, a caixa de cartão de memória, né, que tem vários aqui dentro. Quer dizer, não tem tanto agora, mas só para vocês terem uma ideia. E aqui 2 filtrinhos, polarizador ND. Sempre bom. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando por que eu uso o filtro ND, deixa nos comentários. Aqui eu tenho o controle do Mavic e tal. Abro aqui, faço aqui, aí ponho meu celular aqui, conecto ele. Posso pilotar o drone. E uma coisa que é ruim são esses joysticks aqui, que agora no Mavic Air são removíveis, então você tira e põe de um lado aqui assim. É mais fácil de transportar, mas até que ele cabe bem aqui. Aí aqui eu tenho GoPro Hero 5. Não tenho a 6 porque é muito cara e a GoPro não é a coisa que eu mais uso, então eu tenho essa daqui porque é bom ter. Não é porque que eu tenho a GoPro, é porque que eu não teria. Em qual caso ela me atrapalharia, entendeu? É muito pequena, então põe aqui, sei lá. Aqui eu tenho um gravador, o Zoom H5, que eu tava usando pra gravar esse vídeo no começo, mas agora eu mudei um pouco o setup. Muito bom o gravador, sabe? Tem 2 entradas XLR aqui, são P10 também. Aí aqui tem uma entrada P2 que eu uso com o meu Rode VideoMic Pro. Então é perfeito. Grava áudio em 2 canais, né? Então, pô, muito bom, mais do que eu preciso na verdade. Aí aqui eu tenho essa bolsinha de organizar aqui, que eu tenho várias dessas. Então eu tenho essa bolsinha aqui com vários tipos de cabo, microfone de lapela, intervalômetro para fazer time-lapse e várias coisas aí. Eu tenho vários desse tipo de bolsa. Tem outro aqui, por exemplo, pra vocês verem. Só que eu tenho tipo uma 7 de tamanhos diferentes. Então sempre que eu preciso de uma, eu pego. No momento eu tô usando só essa daí mesmo. Tem uma coisa que tá sempre comigo, mas também que tá sendo usada nesse vídeo, que é o meu Joby GorillaPod. Que eu tô me vendo através do meu celular e tá com o Joby aqui. Tô sempre usando ele, em todos os vlogs, todo vídeo que eu faço fora de casa, ou exterior e tal, sempre usando o GorillaPod. Então coisas que nem sempre estão comigo. Limpador de sensor, se eu vou viajar tá comigo com certeza, mas ele sai um arzinho assim, ó. Ele limpa o sensor da câmera, eu odeio ter que tirar isso na pós-produção. Em foto dá, em vídeo o trabalho é muito grande, então nem me dou o trabalho de tirar, mas é um saco quando tem sujeirinha de sensor. Então tá sempre comigo quando eu tô viajando, quando eu vou gravar vídeo assim rapidinho, eu geralmente não levo. Luz é muito importante, então isso aqui às vezes tá comigo, às vezes não. É bem forte até. Só que qual que é o problema dela? Eu poderia usar ela aqui também. Ó, o problema dela, ó, é que ela faz muita sombra, olha lá atrás ali, ó. Então eu acabo não usando muito ela, só quando não tenho que levar meu trambolhão aqui. Meu Friction Arm, que isso aqui vai junto com um negócio que você pode prender isso aqui em qualquer lugar, mas não suporta a minha câmera, então não é tão prático. Ele é bom para microfone, esse tipo de coisa, luz. Então eu poderia colocar isso aqui assim, ó. A gente pega isso daqui e vou prender, por exemplo, na minha gaveta aqui assim. Isso aqui é algo que eu posso precisar. Gimbal da GoPro, adoro para fazer takes estabilizados, muito bom. Monopé, com uma cabeça aqui que eu comprei. Às vezes eu preciso também, ou para microfone, ou para alguma coisa. Muito bom também. E aí tem esse carrinho aqui, que ele funciona como se fosse um slider, mas ele é pra mesa, né? Então você passa assim, ele faz um movimento super suave, você coloca a câmera aqui em cima. Eu gosto de usar ele, mas também nem sempre, não é tão prático, então nem sempre levo. E o meu Steadicam, que não é muito bom, sinceramente, porque a marca não é boa mesmo. Mas se eu quiser um movimento um pouco mais estabilizado, ele é legal. E não coloco aqui dentro, né? Eu acabo optando colocar ele separado, em levar ele solto, mas vamos ver se consigo pegar um gimbal até o final do ano, né? O café já tá frio, mas eu tô fingindo que tá bom. Mas na verdade tá bem ruim, porque tá frio pra caramba.
Então é basicamente isso. Assim, eu nem sempre trago tudo que eu preciso. Hoje eu tô com pouca coisa, na verdade, dentro da minha mochila, porque eu estou fazendo esse chute aqui rapidinho. E eu acho muito interessante ver o equipamento que as pessoas usam para fazer vídeos. Aqui não é para me ostentar nem nada, mas é para mostrar o jeito que eu faço os vídeos, porque eu adoro chegar no vídeo de uma pessoa e ver o que ela usa, entendeu? E tudo que eu tô falando aqui tá listado na descrição com o link da Amazon para você comprar. O que não tem na Amazon Brasil, eu coloquei link pra Amazon dos Estados Unidos mesmo. Então se você quiser ver alguma coisa que eu não falei direito, tá tudo na descrição. Então é isso, sendo afetado aqui pelo vento. Se você gostou, deixa seu like, mas se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Me segue no Instagram, @RenatoVillaPrado_, o link tá na descrição. Então é isso, até o próximo.